A gente não pode confundir o nosso otimismo, a nossa positividade com a perda de humildade de achar que a gente tem que mudar alguma coisa, de que a gente tem que evoluir, de que a gente tem que buscar um conhecimento, de que a gente tem que ligar pra Raquel ou ligar pra alguém outro. Olha só, eu tô precisando de ajuda. Sempre tem um ponto em comum, assim, que aparece em quem consegue, mesmo meio a um cenário desafiador, encontrar uma certa tranquilidade, uma certa habilidade pra lidar com esses desafios, né? E esse ponto em comum é a busca de conhecimento, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Sem eu fazer nada diferente, sem eu buscar um algo a mais, dificilmente eu vou encontrar uma melhor estabilidade e pode chegar num momento de exaustão que eu, cara, não sirvo pra isso, eu não quero mais isso. Eu acredito que muitas vezes o eu não sirvo pra isso eu não desenvolvi a capacidade, a habilidade necessária pra isso. Sempre tem um ponto em comum, assim, que aparece em quem consegue, mesmo meio a um cenário desafiador, encontrar uma certa tranquilidade, uma certa habilidade para lidar com esses desafios, né? E esse ponto em comum é a busca de conhecimento e de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, né? Não tem como a gente, como líder, como dono de um negócio, gerindo 10, 15, 20 pessoas ou mais, ser tão bom a ponto de não precisar buscar capacitação, investir tempo em a gente se desenvolver para a gente ser uma melhor pessoa, conseguir liderar melhor essas pessoas, né? Não é impossível, assim, né? Existem algumas pessoas que têm uma habilidade inata muito boa de comunicação, de persuasão, de clareza do mundo, de inteligência e beleza. Mas eu acho que principalmente a gente sempre botar, tá, ok, mas acho que eu não sou essa pessoa porque as coisas aqui não estão dando tão certo. Daqui a pouco, o que é o não dar tão certo? Daqui a pouco eu não estou com o resultado financeiro que eu gostaria ou que as outras referências me dizem, me trazem. O meu time está girando muito. Eu não estou com um time, né, suficiente, estou sempre com muita falta de pessoas. Claro que tem cenários regionais, tem momentos, tem épocas que são mais desafiadoras, mas quando a gente fala no horizonte de 2, 3, 4, 5 anos, se eu não consigo achar alguns momentos de estabilidade, de mais tranquilidade, talvez é momento de olhar para dentro e pensar, cara, o que eu posso fazer diferente? Né? O que talvez... Raquel não é perfeita, a loja da Raquel, não, as duas lojas não andam mil maravilhas, não, a vida não é 100% equilibrada, né? A gente passa por desafios, mas sem eu fazer nada diferente, sem eu buscar um algo a mais, dificilmente eu vou encontrar uma melhor estabilidade e pode chegar num momento de exaustão que eu, cara, não sirvo para isso, eu não quero mais isso. Eu acredito que muitas vezes o eu não sirvo para isso eu não desenvolvi a capacidade, a habilidade necessária para isso, né? E isso é o muito duro de empreender, porque sem viver isso a gente cria uma expectativa. Tenho certeza que a Raquel lá, se tu voltar lá na cabeça da Raquel de 25 anos, ela era muito autoconfiante, ela achava que ia dar tudo certo antes da loja abrir, né? Que tu ia gerir muito bem as pessoas. Sim, a gente sempre pensa que tem a capacidade. Não, eu consigo. Eu sei o que tu tá me falando. Eu entendo o que tu tá me dizendo. Vocês falavam muito sobre os desafios com pessoas, com liderar a equipe, com a gestão financeira, que era algo que tu me deu várias aulas até sobre investimento pessoal, assim, de tipo, meu, tu vai lidar com muito dinheiro e essa loja ainda não é tua, tu é funcionária do banco, então isso é uma frase que é o que a gente tem na cabeça, assim, realmente. Nosso negócio não tá pago, essa loja ainda não é da Raquel, né? Ela ainda pertence a outra pessoa. Então, eu tenho que lutar pra conquistar ela. Então, eu não posso deixar a peteca cair. Eu não posso largar essa bola, porque senão ela nunca vai ser minha. Então, isso é algo que nos faz não desistir, de realmente seguir tentando conquistar esse nosso negócio, porque ele ainda não é nosso, né? Perfeito. E o fato de a gente ter o pensamento positivo de que eu sou capaz, de que eu vou conseguir, isso é muito importante. A gente é movido por isso, mas isso não pode nos cegar
a ponto da gente não estar enxergando que, não, eu sou capaz. Tá, mas dá uma olhada, não tá funcionando tão legal. E se tu me permite usar um exemplo lá das primeiras semanas de Santa Maria, é um exemplo de aprendizado, né? E esse ponto que eu tô querendo dizer assim, a gente não pode confundir o nosso otimismo, a nossa positividade com a perda de humildade de achar que a gente tem que mudar alguma coisa, de que a gente tem que evoluir, de que a gente tem que buscar um conhecimento, de que a gente tem que ligar para Raquel ou ligar para alguém outro. Olha só, eu tô precisando de ajuda. Aqui tá acontecendo isso. O que que tu fez aí que melhorou? E aí sempre buscar ajuda em alguém que já está conseguindo alguma coisa, que é uma referência. Aquela pessoa não é perfeita, ela não é 500 vezes melhor do que tu na vida. Não é isso, mas ela está conseguindo um resultado melhor, diferente naquela área específica. Então, cara, alguma coisa eu tenho para aprender com essa pessoa. Isso é o mais fantástico da vida, é ter humildade de ir lá e buscar ajuda. Mas quando eu tô indo buscar ajuda contigo, eu tô sentando na frente da Raquel, eu tô indo buscar ajuda contigo. Então eu tenho que mais escutar do que falar. Eu tenho que estar com a minha autoconfiança muito bem trabalhada, porque se eu tô vindo pedir ajuda para ti, e eu te faço uma pergunta, e tu começa a falar, e eu já começo a só contar as minhas histórias ou os meus exemplos, bom, dificilmente eu vou absorver alguma coisa que tu tá querendo me falar. Né? Então talvez eu não tô pronto para ter aquela mentoria, para ter aquela ajuda daquela pessoa. E às vezes nessa vontade de otimismo, né? Que para mim, em algumas fases da vida ela se mistura com insegurança. Às vezes naquele fundinho lá, assim, a gente tem um otimismo, a gente verbaliza muito esse otimismo, mas ele pode estar mascarando uma insegurança interna, de saber assim, será que eu sou capaz mesmo disso? Então, de algum momento, tá tudo certo? Tá tudo muito certo. Não, talvez a gente gostaria que tivesse tudo muito certo, mas não necessariamente tá tudo certo. E isso é muito algo que foi uma girada de chave, uma transformação que eu tive na minha postura. Quando alguém vinha falar alguma coisa, eu falava, não, isso eu já sei fazer, isso eu faço assim. E daí tu cita alguns exemplos que tu sabe que vão em direção àquela forma de trabalho, a forma de pensar. Só que é um exemplo, às vezes, de alguma ação que tu fez, e não é a tua forma de agir na maior parte do tempo, né? E isso eu percebo em vários momentos quando a gente troca informação entre os franqueados, a gente percebe isso, assim. Quando alguém fala, sim, isso eu já sei, sim, isso eu já faço. Tu começa a falar nas rodas de discussão, nos encontros, não, eu faço tudo isso, eu faço tudo isso. E aí passa algumas semanas e aquele mesmo franqueado falou, sim, eu já faço tudo isso. E vem falar, meu resultado tá tanto, meu CPV tá acima de 40. Cara, então tu não tá usando isso, né? E é exatamente essa mudança que, tipo, foi a mais drástica, assim, na minha postura, de ouvir realmente as pessoas quando alguém vem me falar alguma coisa. Ouvi muitas pessoas de outros ramos, de outros negócios. Hoje eu tenho grandes amigos em Santa Maria que são empresários e nenhum deles é do ramo. Mas foi através de, tipo, dicas deles, de formas deles liderar a equipe deles, que eu consegui olhar para dentro do meu negócio e tentar mudar alguma coisa. Isso é muito importante, né? Internamente a gente fala, a gente tenta incentivar isso, né? Às vezes a gente acha que a gente só pode ser ajudado por alguém parecido com a gente, né? Que enfrenta exatamente os mesmos desafios. E conversar, se relacionar, sair, né? Tu falou lá no início, tu disse, não é ir lá se mudar para uma cidade e viver naquela cidade. Não, é viver a loja. Tu vai para casa dormir, tu vai trabalhar cedo, vai ficar até tarde na jornada inicial. Exatamente, é isso mesmo. É exaustivo pra caramba. Mas depois, vai passando o tempo e a gente precisa buscar esse oxigênio lá fora. A gente precisa buscar esse curso. O que é um curso? Eu tô lá num curso ouvindo alguém me dar alguns direcionamentos. Não necessariamente eu vou aplicar exatamente aquilo que a pessoa está falando, mas eu estou ali me desenvolvendo, aprendendo aquele conhecimento, conversando com o meu colega, me relacionando com o colega que é um outro empresário, que é um outro empreendedor, que passa por desafios semelhantes, e essa pessoa talvez não vai estar te ouvindo e te julgando, e sim ela vai estar, Raquel, olha só, eu fiz assim, assim, assado. Olha só que interessante, sabe? Se a gente, nem tu falou assim,
às vezes a gente à frente de um negócio, a gente tá ali afirmando para nós mesmos que a gente tá fazendo tudo. Cara, para mim, bem sincero, assim, alguém que fala que tá fazendo tudo, para mim eu quase vou ao nível essa pessoa não está em sã consciência. Ninguém consegue fazer tudo. Ninguém consegue numa empresa cuidar de todas as frentes. A empresa vai ter determinados focos. Em algum momento tu vai direcionar um pouco mais para isso, mas são tantas variáveis que acontecem porque a gente lida com um ser humano. E não tem como eu, Matheus, tu, Raquel, mesmo o processo que tu tenha criado, tu sabe que tu não vai executar todo dia a mesma coisa, exatamente igual. A gente vai cometer uma falha, a gente é um ser humano, a gente é afetado pelo nosso estado emocional, pelo que aconteceu de manhã na família, de noite, de madrugada. Em algum momento isso vai desconectar algo que a gente sabia fazer e vai fazer errado, vai esquecer. Cara, isso vai acontecer com a gente. E aí a gente multiplica isso pelas 20 pessoas, em média, que trabalham numa loja. Então, a todo momento que eu, dono do negócio dessa loja, estiver afirmando que eu estou fazendo tudo, e sim, isso eu estou fazendo, isso eu estou fazendo, cara, tu está falando algo impossível. E é muito uma postura defensiva, né, que a gente tem de realmente, como tu mesmo falou, é falar pra gente mesmo acreditar, assim, sim, eu tô fazendo todas as tarefas. E hoje eu vejo que é muito uma postura de pessoas da equipe quando ficam na defensiva de querer provar que estão executando todos os checklists, estão fazendo, seguindo os POPs dos padrões de produção. Quando a gente vai cobrar deles, ó, gente, isso aqui não tá sendo feito. Sim, a gente tá fazendo. É muito essa postura, tipo, e a gente é uma escadinha. Quando eu era assim, muito mais gente da minha equipe fazia a mesma Exato. coisa. E a partir do momento que eu comecei a falar, bah, gente, isso aqui eu não fiz, não consegui passar pra vocês. Ou alguém me pedia alguma coisa da equipe, eu preciso de passagem. Ai, tá, eu vou depositar pra ti. E eu não depositava no outro dia, eu falava, bah, desculpa, eu esqueci. Eu vou fazer agora. Isso corta também entre o líder e a equipe essa coisa de tipo, ele sempre faz tudo certo, ele nunca assume que errou nada. Então, essas pequenas transformações de realmente postura de ego, como tu sempre fala também pra mim, foram mudando e foi mudando a forma com que as pessoas da minha equipe, do meu time, me enxergam também.